Tá que nem eu. Isso, agora tá gravando. Ó, finge que eu tô começando agora. Ah, então, gente, eu vou falar Meu Deus, os Denise. principais conceitos aqui da geometria da vida. Bom, então, Essa foi melhor. Melhorou meu dia, melhorou meu dia. ai, você só fica me zoando. Mas tudo bem, olha só. A gente começa, gente, na geometria, a gente sempre começa com ponto e reta. Mas aqui no nosso caso, nós vamos começar com ângulos, né? Então, quais são os tipos de ângulos que a gente tem? Ó, a gente tem o ângulo mais famoso de todo, que é o OPV, opostos pelo vértice. Quer dizer, um ângulo que fica assim, um na frente do outro, como esse aqui, ó, COD e BOD aqui, BOA, eles são chamados de opostos pelo vértice e eles sempre têm a mesma medida. Então, se eles têm o vértice aqui, é o mesmo vértice, mas está oposto, os lados deles, então eles têm a mesma medida. Nós temos também os ângulos adjacentes. Adjacentes quer dizer que um está do lado do outro. Então, olha o caso aqui desses aqui, ó. É um do lado do outro. Então, são chamados de ângulos adjacentes. Aí você fala assim, a medida é 90 graus? Não necessariamente. Aqui nesse caso está até parecendo 90 graus, mas não é, tipo assim, sempre não. E de vez em quando pode, mas eles podem medir mais, pode medir menos, tá? O agudo, ele é um ângulo que tem menos que 90 graus. Então, todo ângulo menor que 90 graus é chamado de ângulo agudo. O reto é o ângulo que tem exatamente 90 graus. E o obtuso é o ângulo que tem entre 90 e 180. Vocês aprendem, quando vocês são mais novos, que é o ângulo que é maior que 90 graus. Mas não necessariamente, tá? É só o que tá até 180. Maior do que 180 não vai ser chamado de obtuso, tá? Sim, então. O ângulo raso, ele é o ângulo de 180 graus. Então, é esse que tá com as pernas abertas aqui, fazendo abertura. Nós temos os ângulos complementares e suplementares, que eu falei deles hoje. Os complementares, a soma é 90 graus, né? Então, eu posso ter, por exemplo, 17 e 73. São ângulos complementares, porque a soma deles é 90 graus. Ó, é isso mesmo. Ou eu posso ter 45 e 45, são complementares, tá? Então, nós temos vários exemplos. E o suplementar é o ângulo que, são dois ângulos que a soma dá 180 graus, tá? Então, olha o formato deles aqui, olha. O complementar, olha, as retas, elas são perpendiculares, tá vendo? Forma 90 graus aqui. E o suplementar, a base dele, dos dois ângulos, forma 180, tá vendo? É abertinho aqui. Aqui nós temos os ângulos congruentes. Congruentes quer dizer iguais. Então, eu vou ter aqui um ângulo de 40 e um ângulo de 40, são ângulos congruentes. E, finalmente, ângulos consecutivos. Olha só, consecutivos é que está um do lado do outro. Isso quer dizer que eles têm um dos lados em comum. Aqui no caso, ó, eu tenho um ângulo. Vamos supor que aqui é D, né? ADC e CDB. O C é um lado em comum dos dois ângulos. Então, esses ângulos são consecutivos. Os adjacentes também são consecutivos, tá vendo? Que é um do ladinho do outro. Mas tem essas duas denominações para os ângulos. Gente, só dando uma passada rápida nos conceitos de ângulo aqui, tá? Mas deu para entender aqui, beleza? Claramente. Claramente. Então, vamos para o próximo. Próximo que nós temos aqui, ó, são os polígonos. Eu peguei pronto na internet também, viu, gente? Olha só. Vamos começar com o seguinte. Olha essas figuras aqui, ó, que estão aqui nesse canto.
Ó, figura fechada formada por segmentos de reta que não se cruzam. Essa é o conceito de polígono. É uma figura fechada formada por segmentos de reta que não se cruzam. Então, olha só, esse aqui vai ser um polígono. Esse bonitinho aqui. Já esse aqui não vai ser polígono, porque ele não é uma figura fechada, ele é uma figura aberta. Então, ele não pode ser polígono. Esse aqui também não pode ser polígono, porque as retas se cruzam. Então, ele não pode ser polígono. Eu posso separar em 2 polígonos, mas a figura inteira não vai ser um polígono. E esse aqui também não vai ser polígono. Por quê? Porque é uma curva, ele tem uma curva. Então, quando a figura tem curva, ela não é polígono. Logo, circunferência não é polígono. Tá? Porque polígono é uma figura fechada formada por segmentos de reta, que não se cruzam. Então, tudo que for meia circunferência, circunferência, 1/4 da circunferência, nada disso é polígono. Ok, pessoal? Sim. Então, nós temos a classificação dos polígonos. Polígono de 1 e 2 lados não existe. No mínimo, o polígono tem 3 lados, tá? E aí ele vai ser um triângulo. Se ele tem 4 lados, ele vai ser um quadrilátero. Se ele tem 5 lados, ele vai ser um pentágono. Se ele tem 6 lados, ele vai ser um hexágono. Se ele tem 7, assim por diante. É heptágono, octógono, eneágono e decágono. Depois tem um decágono, dodecágono, e depois você fala pelos lados. Você tem o pentadecágono e o icoságono, que é 15 lados e 20 lados. Mas depois você pode falar assim, polígono de tantos lados. Aliás, qualquer um você pode falar assim, viu, gente? Você pode falar polígono de 4 lados. Você pode falar polígono de 10 lados. Mas tem uns que não tem nome próprio. Então, polígono de 19 lados. Você fala assim o nome dele, tá? Os outros aqui tem um nominho próprio. Aí, olha só, você tem o não convexo e o convexo. O não convexo, gente, ó, dados os pontos A e B, se o segmento AB estiver todo no interior do polígono, ele é convexo. Então, a ideia é que você, no polígono convexo, você consiga traçar qualquer segmento A e B aqui, em que os pontos A e B estão dentro do polígono, e o segmento inteiro fica dentro do polígono. Então, esse polígono vai ser convexo. Como acontece aqui embaixo, tá vendo? O não convexo, ele tem essa característica. Olha aqui, olha. O ponto A está dentro do polígono. O ponto B está dentro do polígono. Só que quando você traça o segmento AB, um pedaço dele fica fora do polígono. Então, isso aqui é a característica do polígono não convexo. Para os nossos estudos aqui, a gente só vai estudar polígono convexo. Polígono não convexo, você só tem que saber o que é. Saber que ele existe e saber o que é. Desculpa, saber identificar. Bom, mais uma característica aqui são os polígonos regulares. Os polígonos regulares, eles têm 2 características. Eles têm lados com a mesma medida e ângulos com a mesma medida. Os ângulos internos também têm a mesma medida. Então, é o triângulo equilátero, é o quadrado, é o pentágono regular, é o hexágono regular. Então, todos os lados e todos os ângulos têm a mesma medida. Isso é um polígono regular. E olha aqui todas as características do polígono desenhadas aqui. Então, você tem aqui os lados, ó, AB, BC, CD, DE, EF, FA. Todos esses são lados. Você tem os vértices são os pontos em que os lados se encontram. Então, o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D, o ponto E e o ponto F são vértices do polígono. Os ângulos internos, né? Então, aqui, ó, o ângulozinho A, o B, o C, o D, o E e o F, que estão aqui de bonino, né, vermelhinho, são ângulos internos. Os ângulos externos são os ângulos que você alonga o lado aqui, ó,
Ó, tá vendo? Eu alonguei esse lado AB aqui. E aí eu formei um ângulozinho aqui, que é suplementar ao ângulo interno. Tá vendo? Eles formam 180 graus os dois juntos. Isso aqui é um ângulo externo. Peraí, gente, só um minuto. Quer? Posso fazer uma pergunta aqui? Pode. Esse é um ângulo externo, tá? Então, ele tem que formar 180 graus e ele é formado pelo alongamento do lado aqui. E quando eu ligo dois vértices que não são congruentes, que não são consecutivos, porque, ó, se eu ligo o vértice A com B, eu tô formando lado, tá vendo? Ó, o A com B, o B com C, eu formo o lado do polígono. Mas se eu ligo A com C, eu tenho um segmento de reta que não é lado. Como que é chamado esse segmento? Diagonal. Então, gente, você tem que ter muito claro na sua cabeça esses elementos dos polígonos. Por quê? Porque quando eu vou falar coisa aqui, ou no exercício te pede alguma coisa, você tem que saber esses nomes. Você saber identificar o que é que está sendo pedido ali naquela situação. Eu tenho que saber o que é lado, tem que saber o que é vértice, tem que saber o que é ângulo interno e externo, e tem que saber o que é diagonal. Beleza? Beleza. Então, vamos para frente. Aqui, eu coloquei para vocês os lindos nomes dos polígonos quanto ao número de lados e ao número de vértices e ao número de ângulos, porque sempre o polígono tem a mesma quantidade de lados, de vértices e de ângulos, internos e externos. E aí, ó, vamos recordar o nome de alguns polígonos. Triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono, decágono, um decágono, dodecágono, pentágono e pentadecágono e icoságono. Icoságonos são 20 lados. Então, aqui, ó, isso aqui é só de curiosidade para vocês relembrarem, porque muitas questões falam só o nome, né? Considere um octógono. Aí você fala assim, ai meu Deus, o que é octógono mesmo? Esqueci. Aí você tem que saber qual que é o nome dos polígonos, pelo menos desses principais aqui. Combinado? Sim. Então, vamos para frente. Ai, gente, aí a gente chegou naquela parte bonita da soma dos ângulos internos de um polígono convexo, que foi a dúvida que o Bernardo teve. De onde que eu tirei que a soma dos ângulos internos do hexágono seria 720 graus. Então, é daqui que eu tiro isso aqui. Olha que coisa bonita. Nossa, eu acho isso aqui lindo demais. Se eu tenho um triângulo, eu sei, tá? Vou falar com vocês assim, olha. Vocês já sabem essa informação, que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus. Ah, tem prova para isso? Tem como fazer a prova matemática? Tem, mas nós não vamos preocupar com isso. Nós só vamos preocupar que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus e você já tem essa informação formada. E aí, olha só, quando eu pego um quadrilátero que tem 4 lados, né? Eu passo uma diagonal apenas aqui, porque ele tem 2 diagonais, mas eu vou passar só uma diagonal aqui, eu formo 2 triângulos, tá vendo? E aí, esse triângulozinho daqui, ele tem 180 graus, como soma dos ângulos internos. E esse de cá também tem 180 graus, como soma dos ângulos internos. Então, eu posso falar que, olha só, se eu formei 2 triângulos, a soma dos ângulos internos do quadrilátero vai ser 2 vezes 180, que vai dar 360. Isso vale para qualquer quadrilátero? Sim. Então, isso aqui que eu vou mostrar para vocês vale para qualquer polígono de qualquer quantidade desses lados aqui, né? Ele não precisa ser regular, ele não precisa ser nada. Ele precisa só ter essa quantidade de lados aqui. E aí, olha só, gente, vamos fazer junto comigo aqui, olha. Se eu tenho um pentágono que possui 5 lados, aí, ó, eu dividi ele em quantos triângulos aqui? 3. 3 triângulos. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3.
E aí, como é que eu posso escrever a soma dos ângulos internos? 3x 180. 3 vezes 180, né? O x aqui é vezes. Quanto que dá 3 Claramente. vezes 180? Faz as contas aí. Usa calculadora, gente. Pode usar. 540. 540. Então, eu posso falar que qualquer pentágono, a soma dos ângulos internos vai ser 540 graus. Que maravilha, Por causa Denise. disso aqui, entendeu? Aí, ó, se eu tenho um hexágono, eu formei quantos triângulos? 1, 2, 3, 4. Então, eu vou colocar 4 aqui. Aí, eu posso falar que a soma vai ser quanto? 4. 4 vezes 180. Vai dar quanto? 720. Isso, 720 graus. Então, todos os hexágonos, a soma dos ângulos internos vai ser 720 graus. E do heptágono? Quantos triângulos que eu formei? 5. 5. E aí, como é que vai ficar a soma dos ângulos internos? 5 vezes 180. 5 vezes 180. E aí, quanto que dá 5 vezes 180? 900. 900. Então, a soma dos ângulos internos do heptágono sempre vai ser 900 graus. E do polígono de 10 lados, que é o decágono, quantos triângulos que eu formo aqui? Vou aumentar aqui só, depois eu diminuo de novo, peraí. Só pra gente contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, isso. Deixa eu diminuir de novo aqui, pra ficar no lugar. Então, eu tenho 8 triângulos. Como é que vai ficar a soma dos ângulos internos? 8 vezes 180. 8 vezes 180, que é igual a? 1480. 1440. Quase. Ó. Quase. 440 graus. Ah, deixa eu colocar o graus aqui, que eu esqueci. Aí, gente, é daqui que a gente tira a informação dessa soma dos ângulos internos. Agora, e se eu tenho um polígono de N lados? Faz uma... Ai, gente, peraí, perdi meu fone. Faz uma comparação entre o número de triângulos e o número de lados. Denise, Oi. é que agora chegou o horário que eu te falei. Tá. Eu vou só finalizar essa parte aqui, Alice. Mas Tá. depois, se você quiser sair depois assistir, pode. Eu tô gravando, tá? Aí eu vou só finalizar isso aqui, não vou falar mais nada, não. Top. Então tá. Eu também já tô quase na minha horinha já. Tá. Pera. Tô quase na hora de almoçar. Aguenta aí mais um pouco. Ô, gente, compara aqui, olha. O número, ó, o triângulo tinha 3 lados e um triângulo, né? O quadrilátero tem 4 lados e 2 triângulos. O pentágono tem 5 lados, 3 triângulos. O hexágono, 6 e 4. O heptágono, 7 e 5. E o polígono de 10 lados, 10 e 8. Qual que é a relação entre os triângulos e o número de lados? O triângulo é 2 a menos. Se tem 10, Muito tem bem, 8. muito bem. Então, se eu tenho N lados, eu vou colocar que é N menos 2 triângulos. Posso fazer isso? Claramente. Claramente, não é verdade? Claro. Né? Eu não posso falar que é N menos 2, já que todos aqui foi menos 2, a matemática continua na mesma lógica. Então, vai ser N menos 2. Agora, olha só, eu peguei o número de triângulos e multipliquei por 180. Então, para eu fazer a fórmula aqui para N lados, como é que vai ficar? Menos 2N? Não. Aí eu Pega o divido, número né? de triângulos. Olha o que eu fiz aqui em cima. Eu peguei o número de triângulos vezes 180. Número de triângulos, ó, 5, que é o número de triângulos, vezes 180.
Número de triângulos vezes 180. Todos eu fiz isso, ó. Número de triângulos vezes 180. Então, aqui, qual que é o meu número de triângulos? Qual que é o número de triângulos, gente? Do N? N menos 2. N menos 2. Então, eu vou fazer N menos 2 vezes quanto? Para eu descobrir a 180. soma. 180. Eu vou colocar o pontinho para falar que é vezes, né? Mas para você calcular a soma dos ângulos internos, olha, você vai pegar o número de lados do polígono, menos 2, vezes 180. É isso. Denise, Oi. eu já falei que te amo hoje. Mas vocês viram que legal? É porque é uma sequência, então é uma lógica. Aí você usa a fórmula. Às vezes a gente só fala assim, decora a fórmula. Mas por que você tem que decorar a fórmula se a gente pode ver de onde que surgiu a fórmula? Fica mais fácil você entender. Então é isso. Olha só que fácil isso aqui, gente. Fantástico! Pronto. Vou descompartilhar a tela. Boa. Já gravei. Vou descompartilhar a tela. E aí, gente, como hoje eu tinha marcado só até 12h40, eu vou encerrar. E aí, na próxima aula, que é daqui 15 dias, a gente vai continuar esse assunto de geometria, tá? Mas já coloquem na cabeça de vocês que é até 3h40, viu? É porque eu que coloquei o horário errado. Fechou. Pode deixar, Denise. Fechou, galera? Não sei se o Obrigado, Antônio vai estar entre nós da próxima vez, mas... Porque talvez você já esteja com a Adelson, é por isso. Mas Eu tô vamos... Mas pera aí, Denise. Eu fiz você ficar na escola. Eu acho que ano que vem eu mereço um atendimento exclusivo. Não, gente, olha só. Mas aí nós vamos continuar com esse assunto na aula que vem. Então, ó, paramos Tô aqui. falando do ano que vem. Ano que vem, Denise. Ano que testar pro vem futuro. é outro ano. Vamos primeiro sério? vencer este ano. Vamos vencer esse ano primeiro, gente. Depois a gente pensa no ano que vem.